Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Sagrada Família, aí no bairro de Piripiri, em Salvador. É com muita alegria que nós retornamos a este Centro Espírita, a esta instituição, mais uma vez na forma virtual. Ainda estamos no momento de distanciamento social, ainda estamos vivendo os dias pandêmicos, mas sempre na perspectiva de continuar trabalhando, continuar produzindo, continuar levando a boa mensagem, continuar semeando a boa semente. E, em razão disso, nós só temos que louvar o trabalho de todas as casas espíritas que, mesmo durante a pandemia, vêm se esforçando para levar a mensagem espírita aos lares e aos corações das pessoas. Estejam elas socialmente isoladas ou não, mesmo que elas estejam trabalhando por questões de necessidade, mas é sempre muito importante que nós tenhamos uma palavra de conforto, de carinho, de consolo nestes dias, a fim de que nós possamos superar este momento, a fim de que nós possamos reenergizar o nosso espírito, a nossa alma, e a fim de que nós possamos prosseguir lutando com todas as forças, porque o Mestre Jesus é o governador espiritual do nosso planeta e está no leme dessa embarcação. Ele está comandando, ele está no comando dessa grande nau, dessa grande embarcação que chamamos de Terra, o nosso planeta, que é para nós o espaço da nossa redenção. A Terra que é para nós a grande escola, o grande educandário, mais do que um hospital, como muitos costumam dizer, mais do que um lugar de exílio, como outros costumam falar. Para nós é um grande educandário, é lugar de aprendizado. E é exatamente com esse espírito que nós vamos conduzir essa nossa exposição, tentando fazer dela mais uma ação educativa dentre muitas que vêm sendo realizadas durante essa pandemia. Na nossa humildade, reconhecendo a singeleza do nosso trabalho, nós queremos que essa exposição nossa seja mais uma ação educativa, principalmente em razão do tema que nos foi proposto e sobre o qual vamos discorrer nesta noite. As consequências da pandemia para a família. Eu tenho observado, tenho pesquisado, eu tenho aproveitado esse momento para ler muito, para estudar muito, não apenas o espiritismo, mas estudar a história, estudar as grandes convulsões sociais, os grandes movimentos sociais, as pandemias, e principalmente para estudar as obras de Joana de Ângeles, que falam do processo de autorrealização do espírito, de autoiluminação do espírito. Eu tenho procurado esse momento para fazer isso, assistido a muitas palestras, muitos vídeos, e procurado, de alguma maneira, preencher o meu tempo com coisas úteis, com coisas que elevam, com coisas que preenchem o coração, preenchem a alma. Tenho evitado os noticiários, tenho evitado as notícias calamitosas, as notícias que nos põem para baixo. Então, eu, durante essa pandemia, não assisti TV, sites de notícias leio muito poucos, porque as nossas redes sociais já nos enchem de informações, muitas delas não são verdadeiras, então a gente tem que fazer uma triagem, e tudo isso acaba contaminando o nosso espírito, a nossa alma, e nos colocando para baixo. Por isso eu tenho evitado. E nessas minhas leituras, nesses vídeos que eu tenho assistido e muitas palestras de companheiros que têm falado pelo Brasil e pelo mundo, eu observo que os temas mais preponderantes, aqueles que são mais recorrentes, os que se repetem mais, são três, no meu ponto de vista. Eu não sei quanto a vocês que me escutam agora, mas, no meu ponto de vista, aquilo que eu tenho visto, dentre muitos temas, né, que são tratados, pelo menos esses três temas
os que eu vejo assim, como mais recorrentes, os mais frequentes. O primeiro é transição planetária. Logo no início da pandemia se falava muito, muito em transição planetária, até que agora diminuiu um pouco, mas no início era um tema mais recorrente. E muitas mensagens que nós recebíamos, inclusive pelos grupos de WhatsApp, principalmente, e outras redes sociais, falavam da transição planetária. O segundo tema mais recorrente, no meu ponto de vista, pode ser que vocês tenham uma ideia um pouco diferente da minha, mas, no meu ponto de vista, o segundo tema mais recorrente são os flagelos destruidores. É um capítulo de O Livro dos Espíritos, está lá, se não me engano, na Lei de Progresso ou Lei de Destruição, uma das duas, flagelos destruidores. E o terceiro tema mais recorrente é família. Isso no meu ponto de vista. E se isto é verdade, se esses três temas de fato são os mais recorrentes, observem, o primeiro tema, que é transição planetária, a transição planetária diz respeito ao momento, né? Ao momento, transição planetária. O segundo, que são os flagelos destruidores, diz respeito às causas. Quais as causas da pandemia? Se o primeiro dizia respeito ao momento da pandemia, o segundo, flagelos destruidores, já diz respeito às causas. É uma tentativa de se encontrar, de se explicar as causas dessa pandemia. E o terceiro, família, diz respeito às consequências. Então, momento, causas, consequências. E de repente, nós queríamos informações acerca dessas questões, que são questões muito importantes, que são questões de fato, que nos interessam muito de perto, para nós que somos espíritas, principalmente, mas para o público em geral, e principalmente no tocante à família, interessa a todo mundo, não só aos espíritas, mas a todo mundo. E a gente queria saber o que os espíritos haviam dito a esse respeito, das causas, do momento e das consequências, principalmente para a família. Para a sociedade, mas é claro, a sociedade começa na família, então nós vamos pensar na família em primeiro lugar. E quando o tema que me foi apresentado traz consequências da pandemia para a família, então eu começo logo a pensar que, se a pandemia traz consequências, por um lado, para a família, para a sociedade, para a economia, traz consequências para o planeta de modo geral, porque são desencarnações coletivas, é uma desencarnação em massa. Então, de fato, traz consequências. Mas também a pandemia pode ser vista como uma consequência que tem as suas causas em momento anterior. Então, eu já queria começar falando sobre isso. Para chegar nas consequências da pandemia na família, eu queria falar um pouco da pandemia como efeito de uma causa que lhe é precedente. Porque ela não surge do nada, ela não surge ao acaso. Aliás, o acaso não existe, e não existe não é porque eu estou dizendo, não existe não é porque os espíritos disseram, o acaso não existe porque é uma lei física mesmo. Essa é uma lei física, todo efeito decorre de uma causa que lhe é procedente. Logo, que ele é precedente, perdão, que ele precede. Não é procedente, precedente, que ele precede. Então, se é assim, não há nada no mundo, não há nada no universo que esteja desconectado de uma causa que lhe antecede, que lhe precede. Então, se a pandemia existe, há uma causa que precede a essa pandemia, a esse evento pandêmico. E que causa é esta? Bem, existe uma causa muito, mas muito visível, embora seja invisível aos nossos olhos, mas é visível aos olhos, ao olhar microscópico. É o vírus. Essa é a causa mais próxima que nós conseguimos identificar. Mas será que não existem causas remotas? Será que o vírus também já não é um efeito de uma causa que lhe precede? Porque muitos têm dito,
Ah, mas em todas as épocas da humanidade houve pandemias, em muitas épocas da humanidade houve catástrofes, houve os chamados flagelos destruidores. O que é um flagelo? É algo que destrói, não destrói não apenas a natureza, né, quando é um flagelo natural, destrói a natureza, mas também as pessoas, os seres humanos que fazem parte, que integram a natureza. Então, quando nós tratamos de um flagelo destruidor, né, de uma catástrofe, a gente precisa sempre pensar que por trás dessa catástrofe, desse flagelo, existe também uma causa precedente. E se houve muitos flagelos durante a história da humanidade, é porque Deus permitiu que houvesse. E os espíritos dizem que esses flagelos destruidores, se por um lado trazem muito sofrimento, muita dor, muita angústia para as pessoas, por outro lado, são sempre movimentos renovadores, são movimentos de progresso para a humanidade. Por quê? Porque a humanidade vinha, de alguma maneira, acomodada, estacionada, né, ou vinha progredindo a passos muito lentos, e, de repente, esse flagelo, essa catástrofe, esse grande evento, vem dar uma sacudida na humanidade e tira a humanidade como um todo daquilo que nós costumamos chamar daquela situação de conforto. A gente costuma sempre dizer, numa situação de conforto. Tá? Então, tira e faz com que a humanidade progrida mais rapidamente. Basta ver, né, todos os movimentos que são feitos agora, por praticamente todas as nações, as mais ricas do mundo, na tentativa de encontrar o vírus para o coronavírus, para esse novo vírus que causa a Covid-19, que esses estudos todos certamente vão trazer descobertas em outros campos, talvez para resolver outros problemas que nós não estejamos ainda nem imaginando. Talvez outros problemas que não estejam no espectro da ciência agora e que podem ser resolvidos a partir desses estudos, dessas pesquisas, dessas descobertas científicas que certamente vão surgir desse momento. E mais do que isso, o homem tem sido obrigado a usar da sua inteligência para descobrir meios de se comunicar à distância mais do que já vinha sendo feito. Só que agora, esses meios de uma forma muito mais ampliada. Quer dizer, nós, por exemplo, descobrimos que podíamos, lá na FEEB, só para citar esse exemplo, nós temos um projeto lá chamado ESD para surdos, e nós levamos o conhecimento espírita às comunidades surdas por meio de um facilitador de ESD, que sou eu, e por meio de uma intérprete, que é a Irziane, que trabalha conosco. É uma espírita intérprete na Libras. E nós descobrimos, com a pandemia e com os encontros virtuais, com os estudos virtuais, que nós poderíamos levar esse projeto para além das fronteiras da Bahia, e hoje é um projeto que não é mais do movimento espírita baiano, embora tenha surgido aqui, surdos de vários estados que estão participando dos nossos estudos que estamos fazendo aqui, eu na minha casa, Isiane na casa dela, interpretando, e os surdos em cada cidade, em cada estado do país. Isso só foi possível, quer dizer, por causa dessa situação pandêmica que nos levou a esse, eu diria, avanço. A esse avanço. Porque nós estamos permitindo que irmãos surdos que não tinham o acesso tão fácil ao espiritismo, eles precisavam fazer a leitura dos livros que vêm na língua portuguesa, e eles se comunicam por outra língua, que é a língua de sinais. Eles tinham dificuldade, portanto, muitos conceitos que estão ali, muitas palavras não são do vocabulário corrente dos surdos. Isso só foi possível, quer dizer, essa conexão que nós estabelecemos com eles em todo o Brasil só foi possível graças a esse momento pandêmico, porque nós fomos obrigados a usar das plataformas de teleconferência para fazer os nossos estudos. Então, observem que muitos avanços vão acontecer
a partir dessa pandemia. Ora, se há causa, há também consequências. E aí é que nós vamos entrar na questão da família, objetivamente falando, que é a razão da nossa exposição da noite de hoje. Ora, a família é provavelmente, possivelmente, né, para não dizer com certeza, é o tema mais importante que nós poderíamos tratar em qualquer época. É claro, você pode pensar, mas o tema mais importante deve ser o autoconhecimento, o estudo do ser humano, o estudo do ser em essência, não é? Mas do ponto de vista social, esse ser humano ele se desenvolve a partir das relações que estabelece, primeiramente dentro do núcleo familiar, porque ninguém progride sozinho, ninguém se desenvolve sozinho. Então vejam que está na lei de sociedade, né? O que constituiria para a humanidade o relaxamento dos laços de família, a recrudescência do egoísmo. Então significa dizer que é na família que eu desenvolvo certas virtudes que sem ela não desenvolveria. Uma dessas virtudes, a humildade. Uma dessas virtudes, a abnegação, o desinteresse pessoal, que, segundo os espíritos, é a mais importante, é a matriz de todas as virtudes, a abnegação, porque é quando o ser humano abre mão de si mesmo, abre mão das suas vontades, abre mão dos seus desejos para favorecer a um outro ser humano. Então, essa é uma virtude, né, que é a máxima virtude. A caridade é uma consequência da abnegação, porque quando eu faço a caridade, eu estou exatamente abrindo mão de um interesse pessoal em favor do outro. Eu estou me movimentando na direção do outro. É claro que o autoconhecimento é importante, mas o autoconhecimento também ele só faz sentido se eu puder vivenciar aquilo que eu aprendi de mim mesmo em algum núcleo social. E o primeiro núcleo social onde eu desenvolvo esse autoconhecimento é na família. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós precisamos entender é que a família não é uma construção aleatória. Para a gente entender consequências da pandemia, é preciso dizer que a família não é uma construção aleatória, não é alguma coisa que tenha surgido aleatoriamente do nada por escolhas aleatórias que nós tenhamos feito. Absolutamente. Não. A família decorre de dois importantes fatores que precisamos destacar. O primeiro fator é que a família está, estando inserida dentro da lei de sociedade, a família é consequência de uma lei moral, que é a lei de sociedade. Portanto, a família ela vem de Deus. É uma consequência natural da lei de Deus, da lei de sociedade, que é uma lei moral. Essa é a primeira questão. Portanto, não estamos dentro de um círculo familiar por acaso. O segundo fator muito importante é que a família é resultado de nossas escolhas. Por isso eu disse, não é um acaso, não é um fato aleatório no mundo. Constituir uma família ali, tá bom, porque homem e mulher, ou porque duas pessoas, dois seres se uniram e resolveram constituir um núcleo familiar, tiveram filhos, enfim, adotaram filhos, o que quer que seja. Não é aleatório. É resultado de nossas escolhas. Portanto, quando eu renasço numa família, é porque eu escolhi renascer naquela família. Quando eu me consorcio com uma pessoa, é porque eu escolhi, eu fiz uma escolha deliberada, usando da minha faculdade de liberdade, da liberdade de pensar e de agir. Então, esta é a pessoa que eu elejo, mas eu elegi aqui na Terra em consequência de uma eleição que eu fiz no mundo espiritual. Ou seja, a família é planejada no mundo espiritual. Então, a causa é lá, no mundo espiritual. E a consequência, o efeito,
dessa escolha que eu fiz ainda no mundo espiritual se dá no plano terreno. Acontece que eu, quando reencarno, por uma lei, esqueço o meu passado. Esqueço que eu fiz esse planejamento. Esqueço que eu escolhi aquele ser para ser o meu parceiro, ser o meu companheiro, ser a minha companheira, estar ao meu lado. Esqueço que nós, lá em cima, quando planejamos reencarnar e quando planejamos nos unir aqui na Terra, esqueço que nós também planejamos os filhos que íamos ter. Muitos desses filhos foram planejados lá. É claro que existem as relações fortuitas, existem. Existem as relações que não foram planejadas? Sim, existem. Mas, em geral, em regra, todas as relações foram planejadas. Os filhos foram planejados. Por que foram planejados? Por uma razão muito simples. Porque nós somos espíritos que reencarnamos muitas vezes, porque nós somos espíritos de muitas ligações, de muitas vinculações psicológicas com outros seres. A gente não faz ideia dessa rede de vinculações que nós temos, porque, vejam, são muitas reencarnações, muitas existências corpóreas, fizemos muitos amigos, também fizemos muitos inimigos. No passado nós fizemos guerra, no passado nós matamos, trucidamos, torturamos, mas também no passado nós fomos trucidados, fomos torturados, né? Fomos vítimas da guerra, da crueldade. Nós traímos e fomos traídos, nós roubamos e fomos expoliados. Quer dizer, essas relações que nós estudamos, por isso eu disse que gosto muito de estudar a história dos povos, porque eu fico imaginando que, como espírito reencarnante, eu estive naquele momento lá na história, eu vivi aquele momento e eu fico me perguntando o que eu fui, o que eu fiz. E como é que eu cheguei até aqui? O que me trouxe até aqui? Quais as minhas relações com o passado que me fizeram chegar até aqui? Quem são os meus amigos e os meus inimigos do passado? Quem são aqueles afetos que estão comigo nesta nova construção familiar, ou fora dela, na condição de amigos, na condição de colegas, de companheiros de trabalho? E quem são aqueles que foram os meus desafetos e que agora renascemos juntos para uma nova etapa, a fim de cumprir o mandamento do Cristo: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Esta é uma proposta para a família. Para a família. Porque se nós temos os nossos afetos dentro da família, e precisava ter, porque se fossem só desafetos, nós não suportaríamos. Então, nós precisamos ter também aqueles que vêm para nos apoiar. Mas entre aqueles que compõem a nossa família, um ou dois são os nossos desafetos do passado, que vem agora na condição de filho, de esposa, de esposo, de irmão, de mãe, de pai, para que nós façamos a reconciliação necessária, a construção do perdão, aquele a que se refere Jesus, que não se deve praticar apenas uma vez, que se deve praticar 7 vezes, perdão. Eu peço perdão. Não é? Então, esta é a ideia por trás da família, a ideia da reconciliação necessária, ao mesmo tempo que nós estreitamos laços de afeto já construídos no passado e que vêm agora para se consolidarem. Olha que maravilha é a família, a oportunidade de estreitar os laços que já existem, aqueles laços de amor, de afeto. Eu olho para um irmão, eu sinto tanto afeto, tanto carinho por esse irmão. Meu Deus, é como se eu já conhecesse de outras existências, mas eu olho para um outro irmão e não sei por quê, uma repulsa, uma rejeição, uma antipatia, vamos colocar assim, e eu fico pensando, pois porque eu queria tanto ter por este irmão o mesmo carinho, a mesma consideração que eu tenho pelo outro, e por que eu não tenho? Eu fico me perguntando por que eu não tenho a mesma consideração, o mesmo carinho. É porque aquele irmão é um desafeto do passado. E nós estamos juntos ali para a reconciliação. Se eu compreender bem esta verdade, isso torna as coisas muito mais fáceis. Por quê? Porque o meu esforço será agora no sentido
de movimentar-me na direção dele, de perdoar os seus atos, de ter para ele aquilo que está na questão 886 do Livro dos Espíritos, como a segunda condição para a caridade, indulgência, compreensão das faltas do meu irmão. Eu vou dizer, eu te compreendo. Eu te compreendo porque eu agora sei que nós reencarnamos para a reconciliação necessária. E agora sei que muito provavelmente eu fui aquele que te causou um prejuízo no passado. Por isso, eu quero agora me reconciliar contigo. Essa é a proposta. A gente não vai ficar pesquisando no passado para saber quem foi que prejudicou quem. Nós, que já compreendemos como é que o mecanismo da lei de Deus funciona, nós vamos fazer um movimento. Nós, espíritas, vamos fazer um movimento. Nós não vamos aguardar que o outro faça. Nós faremos um movimento, porque é isso que Deus espera de nós. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensino, disse o Espírito de verdade, no capítulo do Cristo Consolador em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando ele diz espíritas, amai-vos, é porque os espíritos esperam que nós façamos o primeiro movimento. Venhamos a dar o primeiro passo. Não esperar que o outro dê. Naquele compasso de espera. Ah, se ele não der, eu também não dou. Não. Nós que já temos uma melhor compreensão da questão é que devemos dar. E a pandemia, ela nos coloca agora, quer dizer, já há 4 meses e meio, 5 meses de distanciamento social ou de fique em casa, ela nos coloca diante dessa necessidade de olhar o outro. Não dá mais para disfarçar. Né? Não dá mais para disfarçar, como diz a música. Então eu preciso agora encarar o outro. Estamos em casa durante 24 horas por dia, 7 dias por semana e 30 dias por mês, até quando durar o distanciamento social. Então não dá para disfarçar. Eu tenho que olhar para você e eu tenho que perceber o que há de errado entre nós e procurar corrigir, procurar reconciliar. Essa é uma primeira consequência da pandemia. Mas eu diria, meus amigos do SESFAM, aqueles que nos ouvem, que as consequências da pandemia para a família, como está proposto no tema, serão aquelas consequências decorrentes das escolhas que nós fizermos. Essa é a lei. É a lei de causa e efeito. Ora, se nós fizermos as escolhas corretas, adequadas, se nós escolhermos reconciliar, se nós escolhermos dialogar, se nós escolhermos dispensar mais tempo para as nossas crianças, ler historinhas com as crianças, contar fábulas, fazer coisas que não fazíamos mais, brincar, correr, ainda que seja dentro de casa, num espaço qualquer que tenhamos. Ah, não temos espaço para correr, vamos fazer joguinhos? Vamos pular, porque pular é para cima, dá para fazer sem correr. Né? Vamos inventar algum tipo de brincadeira, que tal criar algum tipo de brincadeira com as crianças? E os cônjuges, vamos conversar, vamos discutir aquelas coisas antigas que ficaram para trás, que ficaram interrompidas, aqueles diálogos que ficaram interrompidos. Né? Vamos reatar o compromisso, vamos fazer novos planos para depois da pandemia, vamos construir sonhos para depois da pandemia, já que não podemos fazer agora, mas vamos construir sonhos, aquela reforma da casa tão planejada, ainda que não seja aquela reforma gigante, não é? Mas a trocar aquele piso e vamos fazer aquela coisa, fazer planos. O que não podemos fazer durante a pandemia é utilizar esse período de tempo, seja lá quanto tempo for, quanto tempo isso vem a durar, mas não podemos utilizar esse período de tempo para reacender velhas discussões que ficaram já distantes, para reacender velhas dissensões, velhas discórdias. Não.
Isso não podemos fazer. Para ofender, para agredir, para aviltar, não, isso não podemos fazer de maneira alguma. Porque se fizermos isso, não só vamos estar perdendo a oportunidade que a pandemia nos traz nesse sentido, mas também vamos estar agravando o nosso futuro. As consequências futuras serão agravadas. Então, as consequências da pandemia já são muito graves, por si próprias, por si mesmas, elas já são graves. Do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista educacional, o prejuízo que isso trouxe para as nossas crianças, por um lado, já são muito graves. Nós não podemos agravá-las a partir de comportamentos deletérios dentro da nossa própria família. Então, eu diria que as consequências da pandemia serão aquelas ditadas pelas nossas escolhas. Aí cabe agora a cada um de nós analisar que escolhas eu estou fazendo. Eu estou fazendo a escolha da reconciliação, eu estou fazendo a escolha do perdão, eu estou fazendo a escolha do diálogo, eu estou fazendo a escolha da construção de um novo momento dentro da própria família, do aproveitamento do tempo para questões que, de fato, enobrecem a alma, elevam o espírito, ou eu estou fazendo a escolha em sentido oposto, desperdiçando esse tempo, estragando esse momento ainda mais do que já está, né, estragado pela própria pandemia, para exacerbar velhas rixas, velhas discussões, velhos comprometimentos. E eu lembraria, para terminar essa nossa exposição, além do reconciliai-vos proposto por Jesus, enquanto estamos no caminho, e no caminho significa junto um ao outro, isso é no caminho, né? Porque quem está distante não está no caminho. Então Jesus diz, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele no caminho, caminhando junto com ele, caminhando ao lado dele. E é na família que a gente caminha ao lado do nosso adversário, muitas vezes. Mas além deste ensinamento, o reconcilia-te, há um outro. Há um outro. Amai os vossos inimigos. Aqueles inimigos que dormem ao nosso lado, muitas vezes. Dormem no sentido, não é só o nosso companheiro, a nossa companheira, não. São os nossos familiares, de maneira geral, que dormem sob o mesmo teto. Muitas vezes inimigos do passado, adversários do passado. Então, Jesus propõe não apenas o reconcilia-te, mas o ama. Amai-vos uns aos outros. Esse é o terceiro ensinamento. Então, tem o reconcilia-te, tem o amai os vossos inimigos, que é no sentido de eu amar aquele a quem considero o adversário, ainda que seja o adversário oculto, ainda que seja o adversário de outras existências, que vem agora não como adversário, mas como filho, como filha, como pai ou como mãe, como irmão ou como parente próximo, mas existe o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que aí não é um movimento unilateral, mas é um movimento plural, é um movimento plurilateral, quer dizer, amai-vos no sentido de coletividade, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esta é a mensagem que devemos deixar na noite de hoje para a família, que nós nos amemos uns aos outros como Jesus nos ama. E como é que Jesus nos ama? Incondicionalmente, sem impor condições, sem impor restrições para este amor. Ele nos ama a todos, incondicionalmente. O que quer que nós façamos, o que quer que nós sejamos, isso não interessa para o irmão incomparável de todas as horas, Jesus. Isso não interessa para ele. O que interessa é que ele nos considera como o irmão mais dileto e nos ama incondicionalmente.
E ao nos amar incondicionalmente, ele preenche a nossa existência com esse amor. Basta que nós estejamos conectados com esse amor. Basta que nós não fechamos os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, a mente, no sentido espiritual, para este amor do Cristo. Basta que nós estabeleçamos uma comunhão entre nós e Ele, deixando com que a sua mensagem, o seu evangelho, ecoe nas nossas mentes e faça vibrar as fibras mais íntimas do nosso coração. É assim que na família com Jesus, na família com o evangelho do Cristo, nós possamos extrair desse momento pandêmico as melhores consequências possíveis. Podemos sair mais fortalecidos deste momento do que quando entramos lá atrás, no mês de março, no mês de abril. Essa é a nossa proposta. Que tragamos Jesus para dentro do nosso lar, mas não o Jesus mítico, não o Jesus preso à cruz, não o Jesus sofredor, da maneira como nós o vemos, ainda muitos de nós o vemos, sangrando, com as mãos e os pés feridos, com a cabeça ensanguentada, mas o Jesus ressuscitado em nossos corações. O Jesus resplandecente como no monte, no contato com Elias e com Moisés. O Jesus vivo. O Jesus irmão incondicional de todas as horas. O Jesus presente. Aquele que nos aconselha, aquele que nos afaga, aquele que nos consola. Aquele que continua sendo guia e modelo da humanidade em todas as épocas. Que a paz do Cristo nos fortaleça, que a paz do Cristo nos envolva, que o seu amor nos cubra de bênçãos, não só a nós, mas neste momento de pandemia, a todas as famílias e a toda a sociedade. Um grande abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.